Oi, gente, tudo bem? Tô com preguiça, então vai ser da cama mesmo. E eu vou falar do meu caderno mesmo. Patologias do estômago, tá? O estômago é um dos órgãos em que vai acontecer mais doenças inflamatórias crônicas, tá? Além de doenças inflamatórias, pode ter infecção, que a gente vai ver que tem pela bactéria H. pylori, lesões pré-malignas, neoplasias em si. A principal patologia assim, relacionada ao câncer do estômago que a gente tem vai ser o adenocarcinoma. O método diagnóstico é clássicos métodos que a gente tem de biópsia por endoscopia, por endoscopia, e a biópsia endoscópica ela permite a gente observar as lesões macroscópicas, como úlceras gástricas, como pólipos, massas vegetantes, espessamento da parede. Inclusive, eu vou falar um pouco sobre esses pólipos, eu vou falar, inclusive, dessas úlceras gástricas e tudo mais. Durante a endoscopia, são retirados pequenos fragmentos, né, daquela área que a gente tem suspeita e tudo mais, fragmentos da mucosa, e eles vão lá para análise histológica, que eu sempre esqueço o nome dessa análise. A gente tem citopatologia, imunistoquímica, eu acho que é histopatologia, né? Será que é histopatologia? Eu não lembro. Enfim, isso é fundamental porque há lesões aparentemente benignas, né? Podem ser lesões malignas e a gente não sabe. Por isso é importante fazer a coleta dessa mucosa para avaliação. A patologia do estômago, a gente pode classificar elas numa classificação que a gente chama de classificação de Burman, não sei, Burman, acho que é Burman, que você vai descrever a forma daquela lesão que você está vendo. Essa classificação, de Burman, ela pode ser do 1 até o 4, tá? O professor ele só citou essa classificação, ele não falou o que cada uma é, eu acho, que tem tempo essa aula, mas eu vou falar aqui de todos os jeitos só pra gente ter uma noção. Por exemplo, a classificação de Burman primeira, ou 1, sei lá, classificação 1, tu tem uma lesão polipoide esofítica e bem delimitada. Quando a gente fala esofítica, é uma lesão que vai crescer para fora da superfície do tecido de origem, né? Vai fazer basicamente um tumor com massa, assim, né? Então, a classificação de Burman, tu tem uma lesão, classificação 1, né? De lesão polipoide, uma lesão esofítica e bem definida, né? Bem delimitada, assim. A classificação 2, você vai ter uma úlcera com bordas elevadas, vai ser um afundamento, mas as bordas da úlcera vão estar bem elevadas e é bem definida, bem delimitada também. O terceiro tipo de Burman é quando você já tem uma úlcera infiltrativa, uma úlcera que está invadindo o outro tecido, um tecido subjacente. Então, obviamente, vai ter as margens mal definidas. E o Burman, né, de classificação 4, por último, você já vai ter uma infiltração difusa da parede gástrica, conhecida como linite plástica. Isso aqui provavelmente deve cair, gente, então o nome já fala. O que é uma linite plástica? A parede gástrica vai ter uma infiltração da parede gástrica em um tecido subjacente. E por que linite plástica? Porque a estrutura dessa invasão da parede gástrica, ela vai endurecer e vai ficar parecendo uma garrafa de couro, sabe? Então, a linite plástica é isso. É uma infiltração difusa da parede gástrica que endurece o estômago e deixa semelhante a uma garrafa de couro. Eu quero ver se eu tento achar uma imagem para vocês. Espera aí. Gente, a linite plástica é um tipo agressivo de câncer, tá? Que vai se espalhar pela essa parede gástrica. A garrafa de couro é isso aqui.
Aí o estômago, ele ficaria parecido com essa garrafa de couro. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Ui, tá vendo? Seria mais ou menos isso. Deixa eu ver se tem uma outra linite gástrica aqui pra gente ver. Linite plástica, sabe? Seria mais ou menos isso. Tava vendo as imagens aqui e aqui mostra direitinho a classificação de Burman. A primeira, tá vendo que tu tem uma lesão esofítica, polipoide, bem definida. Lembrando que a esofítica é o que cresce para fora do local, como se fosse uma massa de tumor. A classificação 2, tu tem uma úlcera com bordas bem definidas não, bordas espessas, bem definido, né? Aqui a gente tem a classificação 3, em que você vai ter uma úlcera infiltrativa, que ela vai estar infiltrando para os tecidos. E a lesão 4, que seria da linite plástica, você vai ter uma invasão total, sabe? Uma infiltração total para um tecido subjacente. Aí, lembra que eu havia falado da bactéria H. pylori? Então, vou falar dela. A bactéria H. pylori, também conhecida como Helicobacter pylori, ela é uma bactéria, gente, espiralada. Lembrando que espiralado é um fator de virulência. Por que fator de virulência? Porque ela vai penetrar na pele igual um parafuso, sabe? Ela vai espiralando assim. Então, ela é uma bactéria espiralada, que é o fator de virulência. Ela é uma bactéria gram-negativa. Ela coloniza a mucosa gástrica, tá? Principalmente ela costuma se alojar bem ali na parte do antro, perto do piloro, sabe? Se você tem H. pylori presente, vai ter uma cascata de fatores porque a H. pylori, ela está envolvida com uma cascata de fatores. Por exemplo, a H. pylori, ela pode causar uma gastrite antral crônica. Gastrite antral crônica. Antral porque ela normalmente se aloja ali na região do antro. Gastrite porque está no estômago, vai incomodar, vai irritar a mucosa do estômago. Crônica, enquanto você não eliminar ela, né? Então, ela pode envolver uma gastrite antral crônica, uma metaplasia intestinal, me perdi. Uma metaplasia intestinal, em que a mucosa gástrica, a mesma coisa parecida com o esôfago de Barré, né? Em que você vai ter a substituição do epitélio por um epitélio parecido com o do intestino. No caso, o epitélio gástrico do estômago vai ser substituído por um epitélio semelhante a do intestino, que, se eu não me engano, qual é o nome? Epitélio colonial? Não. Eu acho que é epitélio colunar, né? Estratificado, não lembro. Depois eu vou ter que reler isso, então. Mas isso não vai perguntar, não, que é histologia isso. Mas, enfim. Então, você vai ter uma gastrite antral crônica, metaplasia intestinal, alteração do pH. Se você tem um pH menos ácido, vai favorecer que a bactéria se desenvolva melhor. Pancreatite atrófica, gente, também. Desenvolvimento de displasias, adenocarcinomas e tudo mais. Então, a complicação, tá vendo como se você tem a presença de uma H. pylori, como que ela vai desencadear uma cascata patológica assim? Complicações da H. pylori que a gente tem: gastrite crônica, novamente, úlcera gástrica e úlcera duodenal, pólipos hiperplásicos. Pólipos Eu esqueci o que é pólipos. Pólipos. Perdão. É a mesma coisa como se o que é da lesão lá esofídica. Vai ser uma massa que tá crescendo assim pra cima, né? Uma massa de tecido aumentada. Hiperplásico, então vai ser uma massa com hiperplasia, que vai ter o crescimento do número de células. E quanto maior a hiperplasia, né? Eu lembro que eu já falei, se você tem uma hiperplasia maligna, ela não é câncer, não é uma câncer ainda, mas é um ambiente predisposto para o surgimento do câncer.
Carcinoma in situ também é uma complicação da H. pylori. Então, a H. pylori ela vai causar X coisas, então ela é muito importante assim a gente ficar atento com ela. Tumores do estômago. Mais comum é o adenocarcinoma, mas a gente também tem o carcinoma em si. O outro tumor que a gente, ou não é tumor, é um tumor. Outro tumor também bastante comum presente no estômago é o GIST, G-I-S-T, GIST, que são tumores estromais gastrointestinais. GIST, tumores estromais gastrointestinais. Eles são originados, gente, de células intersticiais chamadas de Cajal, que podem ser tanto confundidos com leimiosarcomas, tá? Então tem que ficar atento nisso e tem que, para não haver essa confusão, tem que fazer a imunohistoquímica. Então, GIST são células estromais gastrointestinais de origem das células de Cajal, que podem ser confundidos com leimiosarcoma. Lembrando que o leimiosarcoma, ele é um câncer maligno proveniente dos músculos, né? É músculo liso agora ou só dos músculos? Eu acho que é só dos músculos em si. Então, carcinomas, adenocarcinoma, GIST, linfomas gástricos estão associados com H. pylori também, e é um tipo de tumor do estômago. Linfoma. Putz, esqueci o que é o linfoma. O linfoma, ele deve vir dos vasos linfáticos, né? Se for dos vasos linfáticos, ele é um tumor maligno, né? Maligno não, benigno. Não, linfomas é por causa que vai afetar os linfócitos. Nossa, verdade, eu vi isso em prática clínica, não tava lembrando. Então, linfomas gástricos vai afetar os linfomas, os linfócitos gástricos, né, do intestino, e tá associado, do intestino não, do estômago, e tá associado com H. pylori. Outro tumor também que a gente tem são os tumores neuroendócrinos, tá? Então, olha só como que existem vários tipos de tumores do estômago. Novamente, carcinoma, adenocarcinoma, GIST, a gente tem os linfomas gástricos, tumores neuroendócrinos e tudo mais. Essa parte do GIST e tudo mais, eu aconselho vocês, se vocês não entenderem, eu aconselho pelo menos vocês a gravarem e depois futuramente a aprender, porque é tipo pergunta clássica que o professor colocaria em uma prova. Graças a Deus, essa prova não vai ser discursiva, né? Vai ser uma prova totalmente objetiva. Mas, por exemplo, numa prova específica, ele havia pedido pra gente descrever. Tinha uma questão lá que era para você dar o diagnóstico a partir das características histológicas daquele tumor, entendeu? E eu acertei aquela questão justamente porque eu dei atenção para essa parte. Por exemplo, o adenocarcinoma gástrico, que é o mais comum. Características histológicas dele. Tumor infiltrativo, ou seja, ele vai sofrer metástase, ele vai fazer com que haja infiltração em outros tecidos. Você tem presença de células com anel de Sennett. Por que isso é importante? Porque essas células com anel de Sennett, elas têm bastante presentes mucinas, que vão produzir muco lá dentro da célula. E essas mucinas, elas vão empurrar o núcleo da célula para a periferia. E isso é uma característica importante porque ela é mais agressivo. Então, vai fazer com que o paciente responda mal ao tratamento com a presença dessas células em anel de Sennett, sabe? Geralmente, esse adenocarcinoma gástrico, você faz o diagnóstico dele, infelizmente, em estágios mais avançados, porque os seus sintomas iniciais, eles não são sintomas específicos, são sintomas que podem estar a ver com inúmeras doenças, sabe, e tudo mais. Então, esse adenocarcinoma gástrico, ele é um tumor infiltrativo, ele é um tumor com presença de células em anel de Sennett, que vai fazer com que o paciente responda mal ao tratamento, vai ser o mais agressivo. Infelizmente, o prognóstico, novamente, não é um prognóstico bom, porque você já faz o diagnóstico em fases mais avançadas, em estágios mais avançados,
justamente porque os sintomas iniciais eles não são sintomas específicos. E você tem a classificação histológica dele, que é o intestinal, difuso e tem a parte da rinite plástica, né? Intestinal está associada à gastrite atrófica, metaplasia, tudo mais, assim, forma massa glandular. Eu sei que eu não vou focar, não. Difuso, menos diferenciado. Lembrando que esse diferenciado é... Lembrando, células diferenciadas são células que têm a característica semelhante com o tecido original. Então, a função vai ser igual, então vai ser cânceres benignos ou malignos menos agressivos. Aqui, se você tem um adenocarcinoma gástrico do tipo difuso, você vai ter células menos diferenciadas, então vai ser um tumor mais agressivo, sabe? Um tumor mais agressivo em si. E essa parte difusa, ela está relacionada justamente com a linite plástica. Lembrando que a linite plástica é um tipo de câncer em que você vai ter uma infiltração pela parede estomacal, pela parede gástrica, em que o estômago vai ficar com uma consistência, não consistência, uma aparência tipo, vai ficar rígido, tipo couro, garrafa de couro. Então, uma outra coisa que aqui, eu havia falado sobre a classificação de Burman, não sei, que inclusive é uma classificação japonesa, não sei por que tem esse nome. Enfim. E a gente tem o sistema TNM. TNM. O que é isso? Esse sistema é justamente usado para você definir a expansão da doença. A gente não tinha o estadiamento, que é você classificar o tamanho, justamente a expansão e evolução da doença? Então, esse TNF é justamente esse... Não é espessamento, estiramento, né? Estadiamento. Por quê? TNM. T é de tumor, N de linfonodos e M de metástase. Então, o T de tumor, você vai avaliar basicamente a profundidade da invasão na parede gástrica. O N é de linfonodos, você vai ver se há presença de metástases linfonodais regionais, tem presença de metástases nos linfonodos daquela região. E o M se não tem presença de metástases à distância. Então, o sistema TNM é para você justamente avaliar esse estadiamento, né? T, tumor, você vai avaliar a profundidade daquele tumor na parede gástrica. N, linfonodo, você vai ver se não houve metástase nos linfonodos daquela região. E M, metástase em outros tecidos subjacentes, assim. Adjacentes, aliás. Para a prova, adenocarcinoma gástrico é a neoplasia maligna mais comum presente. Geralmente está associada com H. pylori, né? Linfoma gástrico também está associada com H. pylori. Acho que é isso. Não, tirando o resto, né, que eu havia falado. Mas parte de a patologia esofágica é isso, gente. Espero ter ajudado. Qualquer dúvidas, deixa no comentário, manda uma mensagem no WhatsApp e é isso.